Fala pessoal, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Hoje nós vamos tratar da emenda constitucional número 45, que está prevista aí no edital, tá? E muita gente tem me chamado e perguntando, né, como que vai ser cobrada essa emenda constitucional, como estuda, né? E muita gente não entende do que se trata e como faz a leitura dela, tá? Eu vou trazer para vocês aqui. Então, se trata de uma emenda constitucional, ou seja, ela faz uma emenda, né, uma alteração na nossa Constituição Federal, tá? Então, para você estudar essa emenda, você vai pegar, vai abrir lá essa emenda, né? E vai abrir também no Google, seja lá onde for, tá? Ou se você já tiver aí, a Constituição Federal, tá? Sempre pegue aqui pelo site do Planalto, né, para você ter ela atualizada, tá? Então, vou trazer aqui para vocês, ó. Então, pegando lá, né, do que se trata essa emenda constitucional número 45, tá? É uma emenda constitucional que faz uma alteração, traz ali a reforma do Poder Judiciário, tá? Ela traz algumas alterações e também traz ali a federalização dos crimes contra os direitos humanos, tá? Trazendo ali a competência, né, da Justiça Comum para a Justiça Federal, tá? Naquelas hipóteses em que tenha configurado aí o crime grave, uma violação grave dos direitos humanos, tá? Por quê? Porque ela quer demonstrar perante internacionalmente, tá, que está se adequando ali aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, tá? Porque a finalidade dessa federalização dos crimes contra os direitos humanos é de assegurar uma proteção efetiva aos direitos humanos e o cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais, tá? Então, é basicamente isso daí, tá? Ela, como traz muitos artigos aqui, eu separei, destaquei aqui os principais artigos, tá? Que eu acredito que possam ser cobrados. Porque no edital, né, conforme o conteúdo programático, esse conteúdo da emenda constitucional está próximo ali da parte que fala sobre direitos humanos. Então vem a emenda constitucional número 45, e acho que, se não me engano, a próxima lei que está no edital ali é a lei que trata aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então acredito que o que vai ser cobrado vai ser essa parte aí sobre direitos humanos e não a parte aí da reforma do Poder Judiciário, tá? Que não tem nada a ver, né? Não tem relação direta ali com a Guarda Civil Municipal, mas a questão dos direitos humanos, né, é importante, tá? Que trata aí da segurança pública, etc., vai lidar com as pessoas, né? Então, acredito que vai ser cobrado. Então, essa emenda constitucional, ela faz o quê? Ela altera os dispositivos dos artigos. Esses artigos aqui são os artigos da Constituição Federal, né? Por isso o nome emenda constitucional, tá? E diversos artigos aqui, não vou falar um por um, mas o que nós vamos ver aqui? O que ela altera no artigo 5º, o que ela altera no artigo 105 e o que ela faz alteração ali no artigo 109, tá? Então é isso que nós vamos ver. No artigo 5º, pessoal, ela traz o quê? Ela traz aqui, acrescenta, né, esse inciso aqui, número 78, que diz: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, né? Então, traz aqui o princípio da celeridade, ou seja, da questão da razoável duração do processo e os meios que garantam, né? Que garantam essa celeridade, essa tramitação, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, né? São parte ali dos direitos previstos na nossa Constituição. E no parágrafo 3º, que é o mais importante aqui, que eu acredito que possa cair, traz aqui: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, o que quer dizer aqui, né? Aqueles tratados e convenções internacionais, tá? Que sejam sobre direitos humanos, que tratem sobre direitos humanos. Que o Brasil seja signatário, né? Que ele venha a ser signatário, tá? Ele vai ser o que? Esses tratados e convenções vão ser equivalentes a emendas constitucionais se eles forem aprovados em cada casa do Congresso, tá? Em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, ele vai ser equivalente à emenda constitucional, tá? Guardem isso, pessoal, que costuma cair às vezes em provas aí, os tratados e convenções internacionais que forem aprovados e acaba tirando essa parte que fala sobre direitos humanos,
vai estar errada essa questão, porque somente é equivalente à emenda constitucional os tratados e convenções internacionais que versam, que falam sobre direitos humanos, né? E sendo aprovado dessa forma aqui, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, em cada casa do Congresso Nacional, tá? Parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão, tá? Então essa aqui é uma parte muito importante aí, que eu acredito que possa cair nessa questão aí sobre a emenda constitucional número 45, né? É a alteração que ela faz aí no artigo 5º da Constituição Federal. O segundo artigo que eu destaquei aqui para vocês é o artigo 105. Trata aqui, né? Ela traz aqui, ó, somente artigo 105, um monte de pontinho, e já traz o que ela altera aqui, tá? Mas o que trata aqui esse artigo 105? Então, para você saber do que se trata, você vai pegar aqui, como ele trata da Constituição, você vai lá no site do Planalto, né? Digita Constituição Federal, entra no site e vai estar aqui, né? A Constituição Federal. Aí digita lá, Ctrl F, artigo 105, para já ir direto lá. Aqui, artigo 105. O que trata aqui o artigo 105? Deixa eu ver se consigo dar um zoom nisso daqui. Aqui, ó. Do Superior Tribunal de Justiça, né? Vai tratar aí sobre o Superior Tribunal de Justiça. Vai trazer aqui, artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, ou STJ, tá? Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça. O que altera lá a emenda constitucional número 45? Então, compete, tá? Essa é a forma de você estudar. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. O quê? O que essa a emenda constitucional acrescentou? A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, tá? Então, compete ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, tá? Ou seja, se alguém, né, brasileiro, por exemplo, se for condenado fora do Brasil, tá? E, né, estiver aqui no Brasil e queira-se que cumpra essa sentença, né, cumpra aí o que foi decidido lá no estrangeiro, tá? Então ele tem que ser homologado aqui no Brasil para que se possa cumprir, tá? Então compete a quem? Ao STJ a homologação de sentenças estrangeiras. Então guardem aqui, tá? Essa competência de homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias é do STJ, tá? Então é isso que diz aí o artigo 105, né, com essa alteração da emenda constitucional número 45. E depois nós vamos aí ao artigo 109, que eu também marquei para vocês lá que é importante, né? O que diz lá então na Constituição Federal, artigo 109? Aqui, ó, aos juízes federais compete processar e julgar. Então, é competência dos juízes federais. Então, aos juízes federais compete processar e julgar. Então, aos juízes federais compete processar e julgar o quê? As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Tá, então, o que é o parágrafo 5º desse artigo? Ele já traz aqui, ó. Então, ele fez essa alteração e trouxe essa alteração do parágrafo 5º. Então, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tá? Então ele pode requerer, né, que suscitar que aquele inquérito ou aquele processo seja ali deslocado a competência, né, para a Justiça Federal, tá? Então é isso que trata essa lei, né, como a gente disse lá no começo, né? A federalização das questões relacionadas aos direitos humanos, né? Então é de competência, né, quando se trata ali de algum processo relacionado a direitos humanos, algum inquérito, algum incidente, alguma questão, né, alguma problema, né, que tem ali que seja de direitos humanos, tá? E que tem o que, ó, em que ficar configurado que seja grave essa violação dos direitos humanos, tá? Então ele vai o que? Suscitar, ele vai deslocar a competência da Justiça Comum para a Justiça Federal, tá? Então isso que traz aí
essa emenda constitucional, basicamente, tá? Os outros artigos, pessoal, eu acredito que é muito difícil, porque aqui, ó, né, artigo 92, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, então ele criou o Conselho Nacional de Justiça, tá? Ele vai trazer aí como que se dá o ingresso na carreira de juiz. Eu acredito que essas questões não vão cair, tá? O que vai cair é, como eu disse para vocês, essas questões relacionadas aí aos direitos humanos, tá? Basicamente, então, são esses 3 artigos aí que estão destacados, que eu coloquei de verdinho lá no começo, né? E o restante aí são questões aí da modificação, dessa alteração da justiça aí, né? Do judiciário, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acredito que não, relacionada a direitos humanos. Se eu esqueci alguma coisa? Não. Então é isso, pessoal. Então, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 105 e artigo 109, tá? Basicamente isso daí. Então, não é tão difícil nessa questão da emenda constitucional. Também acredito que é pouco provável que caia, tá? Pelo que eu vi dessa banca, ela cobra no edital muitas leis e de repente na prova cobra 2, 3 leis lá, tá? Mas é importante você saber porque se cair, tá aí então, tá? Então, pega a emenda constitucional, vou deixar ela na descrição, baixa ela aí, abre lá a Constituição Federal no site do Planalto e vai olhando ali, tá? O que essa emenda constitucional faz? Ela altera o que está na Constituição. Então você pega ali o artigo 5º, vai ver o que ela alterou, grifa ali, estuda, que provavelmente se cair, é isso daí que vai cair, beleza? Então, obrigado, pessoal. Acompanhe o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha e deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.